Salve geleiros, aqui é o Lucas novamente e hoje eu vou trazer mais um aulão sobre o mundo maravilhoso das geleias artesanais. E essas aulas, gente, são pensadas para você que já está nessa jornada, que quer aumentar o nível do seu preparo, trazendo profissionalismo, assertividade, segurança e tanto para você também que ainda não começou, mas que quer entrar com tudo, com os dois pés nessa empreitada. Então, vamos lá. E no conteúdo de hoje, eu vou trazer um tema pouco conhecido e pouco explorado pelos geleiros, que são flores nas geleias, gente. Isso mesmo, flores nas geleias. E eu já adianto para vocês, dá super certo. E na aula de hoje eu vou contar para vocês tudo que vocês precisam saber antes de começar a usar. Primeiro de tudo, por que criar geleias com flores é uma ótima oportunidade? Em muitos países, ela já é utilizada, as flores já são utilizadas na gastronomia, no dia a dia, já é cultural. Aqui no Brasil, ainda não. Aqui no Brasil, elas ainda são consideradas plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks. Mas olha só, elas já ganharam os olhares da alta gastronomia, não só pela estética, mas pelo sabor que elas oferecem também, o sabor que elas agregam. Então os chefes, os grandes chefes já estão explorando isso. E se elas já estão compondo os pratos desses renomados chefes, por que não utilizar as flores nas nossas geleias? Porque além de pimentas, bebidas, especiarias, as flores também podem trazer muitos diferenciais. A gente pode explorar texturas, sabores e principalmente novas sensações para o nosso consumidor. E as flores, gente, elas estão super em alta hoje, principalmente porque o consumidor ele tem valorizado muito uma alimentação natural, uma alimentação saudável. E as flores casam muito bem nisso, porque a gente já está acostumado a tomar, por exemplo, chazinhos de flores, chazinhos que fazem bem para a saúde, como camomila, por exemplo. E mais do que isso, gente, as flores são, além de ser saudáveis, elas são ricas em nutrientes, ricas em antioxidantes, então elas casam muito bem com essa alimentação natural. Outro ponto que eu acho muito importante ressaltar aqui é que nós geleiros temos que mostrar para os nossos clientes o nosso potencial criativo, a nossa ousadia. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas, principalmente um professor que eu sigo, um cara que produz chocolate, que ele faz esculturas fantásticas de chocolate, enormes, lindas. Mas ele faz isso mais para mostrar o potencial criativo dele, para você olhar e falar, nossa, o cara é foda, se ele faz esculturas lindas dessa, imagina um pirulito, imagina uma coisa simples que ele faz, deve ser maravilhosa. E isso influencia, porque se você olha para um geleeiro que faz uma geleia de flores, uma geleia assim, que foge um pouco do comum, você fala, nossa, esse cara tem bala na agulha, essa pessoa domina insumo, essa pessoa tem muito a oferecer. Então, é como se fosse a ideia de mostrar o potencial mesmo, mostrar o potencial criativo e despertar a curiosidade em todos os outros produtos. Isso vai ajudar com que você venda até melhor os seus outros produtos, porque vai chamar atenção. Então assim, gente, o olhar do consumidor, a percepção do consumidor em relação a você muda. Porque você agregando ali as flores, você está agregando valor não só naquela geleia, mas está agregando valor também para a marca em si, para a tua empresa e para o teu nome. E isso faz com que a percepção do consumidor mude em relação a você. Outra oportunidade do uso de flores em geleias é você criar geleias especiais para momentos especiais. Por exemplo, você fazer uma geleia para o Dia das Mães com um toque de lavanda, ou até mesmo você fazer uma geleia super chique para uma lembrança de casamento com uma flor de laranjeira, ou até mesmo um dente de leão que vai deixar a tua geleia com um amarelo lindo, vai lembrar até a cor do sol, os raios de sol, assim, fica fantástico. Ou até mesmo você usar um hibisco para trazer uma geleia mais avermelhada, algo que seja mais natalino, assim. Então você não precisa utilizar sempre full time, não precisa ter full time no seu cardápio, essas geleias de flores, por exemplo, mas você utilizando elas, fazendo geleias especiais
para momentos especiais, vai agregar com certeza. Maravilha! Agora que você já viu, já te contei todos os benefícios, tudo que pode agregar para você o uso de flores na geleia, eu vou para o próximo item, que é como eu posso utilizar ela, como eu utilizo as flores na minha geleia. As flores na geleia, gente, podem ser utilizadas de diversas maneiras. A primeira delas é a geleia só de flor, que pode ser com pétalas ou translúcida, que é sem pétalas. A com pétalas é como se fosse a nossa geleada daqui, mas no lugar da fruta a gente tem a pétala. As mais utilizadas são a rosa, né, e o hibisco. Mas assim, mesmo como tem bastante presença de pétalas, mesmo amaciando ali no cozimento, às vezes pode causar um certo estranhamento para um cliente ou outro. Então a gente tem algumas alternativas. E a primeira delas é a translúcida, que é sem as pétalas. E para fazer essa geleia translúcida, o primeiro passo é você fazer uma infusão. Como assim uma infusão? É um chá. Você vai fazer um chá concentrado, um pouco mais concentrado, mas depois eu falo mais sobre isso, de uma flor que você escolher. Pode ser um jasmim, pode ser rosa, pode ser, enfim, qualquer flor. Aqui serve para qualquer flor que você escolher. Daí você vai fazer esse chá e você vai dar partida na tua geleia. No caso da pétala, você até pode usar nessa geleia translúcida, mas mais como decorativa mesmo. Ela vai estar ali, algumas pétalas, ela não vai ser como ela não vai ter tanta presença como uma geleada. Vai estar ali decorando, mas a ideia dessa é você fazer a partir de um chá. Uma outra opção é você utilizar geleias de frutas com flores, onde você vai combinar ali, escolher uma fruta que combine com uma flor, que elas se complementem no sabor, né? E aqui também você pode utilizar a pétala ou não. E quais são as maneiras que você pode fazer? A primeira delas é você fazer uma geleia de fruta, pedaços de fruta com pétalas, que ali a pétala não vai chegar a incomodar tanto, porque o que vai prevalecer é a fruta, né? A segunda maneira é você fazer uma geleia de frutas, uma geleia pedaçuda, com a infusão, que eu expliquei agora atrás. Você faz uma infusão e faz uma geleia de pedaços de frutas que fica sensacional. E aqui nesse caso, a geleia vai ser de fruta, pedaços de frutas, e a infusão da flor que você está utilizando vai ser mais para completar o aroma e o sabor ali da tua geleia. Mas como eu falei, traz um resultado fantástico. A terceira opção é você fazer uma geleia de infusão com suco. Então é uma geleia translúcida que você usa um suco de fruta, a infusão da flor, as duas se completam, fica uma geleia linda e muito saborosa. E eu até anotei alguns exemplos aqui para abrir a cabeça de vocês que são muito legais. Então, ó, lavanda com mirtilo é uma combinação super clássica e fica saborosíssima. Mas você pode fazer lavanda com pêssego também, que fica muito legal, fica bem interessante. Outro exemplo é morango com hibisco, que é uma geleia super saborosa, super interessante, mas você sabe que o morango ele pode ser utilizado com a camomila também. Então fica uma combinação de uma flor com uma fruta fantástica. Outra super interessante, que essa eu adorei, é geleia cítrica, é uma geleia que ela fica mais cítrica, de lírio amarelo com laranja. Você imagina lírio amarelo com laranja? Na verdade, geleia de flor eu acho um negócio super... Eu gosto bastante, acho super chique. Outra coisa, capuchinha. Capuchinha é uma flor que você pode utilizar todas as partes dela. Você pode utilizar as pétalas, você pode utilizar a parte ali do meio, você pode utilizar ela por inteiro. E ela tem um sabor levemente picante, assim. Então ela combina muito bem com alguma pimenta. Então fica bem interessante. E outras duas combinações que são bem legais e clássicas e que tem tudo para dar certo, porque elas têm a mesma nota de sabor, é laranja com flor de laranjeira e a maçã com a flor da macieira. Então elas combinam entre si e são muito clássicas e deliciosas. Tá, mas daí você me pergunta, como que eu escolho a melhor flor para fazer geleia? E eu vou te responder, gente, aqui não tem regra. E eu vou até chamar meus alunos porque eu sempre falo isso para eles. O que vale aqui, gente, é a rotina de testes, é o seu dia a dia, é você ter
o teste agregado ali ao teu processo em geral. E o primeiro teste que você vai fazer aqui para você entender qual flor, qual flor que você vai comprar. Daqui a pouquinho eu falo sobre comprar, logo tem algumas coisas bem importantes sobre comprar, mas a primeira coisa que você vai fazer depois de comprar é você provar a tua flor, a tua pétala in natura, a tua flor in natura, para entender a textura, entender o sabor e saber o que ela tem para te oferecer. E daí você vai sempre anotando e tendo isso num caderno, um livro, enfim. E uma pétala bem legal para você experimentar, que você até pode comer crua, porque ela é muito saborosa, é a pétala de girassol. Então começa assim, ó, começa colocando, comprando e colocando a pétala de girassol na tua salada, na tua granola, pega um sorvete, por exemplo, faz tua sobremesa lá e coloca uma pétala, vai agregando no seu dia a dia que você vai tendo melhor noção. E ela é fantástica. Outra pétala também é a pétala de rosa. Você vai provar, você vai ver que ela já tem um sabor levemente mais amargo. Ela é uma pétala amarga, porém ela traz um aroma incrível. Então esses testes servem para você entender, começar a entender como que ela vai se comportar na panela na hora de fazer a geleia. E uma outra flor que eu já comentei aqui e que ela faz uma geleia surpreendentemente boa e incrível, principalmente porque as pessoas encaram ela como praga, é a dente de leão. A dente de leão, além de fazer uma geleia que tem um sabor de mel, traz um sabor assim bem agradável, ela faz uma geleia incrível que lembra o raio de sol, uma cor incrível, né? Lembra um amarelo lindo, um raio de sol. Ela é sensacional. Já uma outra flor que eu acho fantástica e que dá o resultado de uma geleia incrível é a violeta selvagem. Ela é doce, floral e tem notas de frutas. Ela já traz um sabor de frutas, principalmente o mirtilo e a framboesa. Então, se você for fazer ela com essas duas frutas, já vai dar um casamento incrível, porque ela já tem esse sabor frutado. E isso é legal. Outra coisa, gente, é a cor dela. Por mais que ela já tenha um roxo lindo, maravilhoso, quando você acidifica, ela traz uma cor mais puxada para o rosa, uma cor linda. Então, ela é fantástica, porque além de ter uma cor linda, do início ao fim, ela tem um sabor e um aroma incrível. Então, não tem como dar erro você fazer uma geleia com ela. Mas para quem tem medo de ousar muito, para quem ainda está meio receoso, a dica que eu dou é você começar com flores que já são mais consolidadas, que elas já são utilizadas em chás, por exemplo, que elas já estão ali presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o hibisco, a camomila, o amor perfeito, ou até mesmo você utilizar uma lavanda. São flores já conhecidas e que já estão ali presentes no nosso dia a dia e que não tem erro. Mas daí você fala assim para mim: mas Lucas, eu tô super empolgada, eu quero fazer, agora eu vou lá correr e vou comprar as flores já para começar. Calma, que não é bem assim. Então assim, gente, presta atenção, que agora é importante. Fica até o final do vídeo que eu tenho muitas dicas importantes para você saber antes de comprar a tua flor, e é importante mesmo. Começando pela seguinte, gente: a maioria das flores, elas são comestíveis. No Brasil, a gente tem mais de 10 mil tipos de flores, mas é a maioria, não todas elas. Algumas, elas são tóxicas. Eu até anotei algumas aqui, ó. Por exemplo, uma que eu adoro, fez parte da minha infância, tinha em todo lugar, a hortênsia. É uma flor que eu gosto bastante. Eu faria geleia dela, mas não pode, ela é tóxica. Outra como flor de amaryllis, azaleia, copo de leite e coroa de Cristo, entre outras que são tóxicas. Então, quando você vai comprar, você tem que se atentar a isso. Você tem que saber se aquela flor é comestível ou não, ou se ela é tóxica, porque isso é perigoso. Então, para você que tem flor em casa, ou até mesmo você que vai comprar, um primeiro passo muito importante antes de você utilizar é você saber as informações daquela flor, porque tem muitas flores que são parecidas, né? E a gente precisa buscar informações. Então, a maioria dos produtores tem fichas técnicas das flores, que dizem o nome científico, o que aquela flor tem a oferecer, as características dela, né?
Então é importante que você levante, que você tenha essa ficha técnica, porque assim, por mais que 85% das flores no mundo sejam comestíveis, como eu falei, muitas delas são tóxicas e podem fazer mal. Então é importante essa ficha técnica. Outra coisa, gente, vale lembrar que flor tem pólen. Então você, se você for alérgico, é bom você ter isso em mente na hora que você for manipular ou for degustar. E até é interessante, se você achar interessante, destacar ali para o teu consumidor essa informação. Beleza, entendido tudo isso, agora eu posso correr. Agora eu posso correr lá na floricultura, comprar a minha flor, ver a ficha técnica e mandar bala. Ainda não, porque tem mais uma informação importantíssima, gente. Flores ornamentais são diferentes de flores comestíveis. O que eu quero dizer com isso? As flores ornamentais, normalmente, elas são lindíssimas. Só que, desde o início do tratamento do solo, do cultivo dela, da produção, ela é riquíssima em agrotóxico e produtos para deixar ela lindona, bombadona. E isso faz com que ela fique linda, mas que não seja boa para você consumir, para você comer. Então é bom você se atentar a isso, que normalmente, na verdade 100% das flores que tem floricultura, menos que esteja denominado como comestível, elas são ornamentais. E flor ornamental não serve para você comer. Já as flores que são cultivadas para consumo, elas têm uma preocupação muito... Elas não, né? Quem está cultivando tem uma preocupação muito maior desde o início do solo ali, da adubação, tem um cuidado muito maior com a água que vai irrigar. Então elas são pensadas e planejadas para esse fim. Então não vai correr lá na floricultura e comprar. Se por acaso tiver uma flor comestível na floricultura, né? Mas lembrando que essa flor é para consumo e a outra, a ornamental, é para deixar a tua casa lindíssima. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é em relação a fornecedores. Mas antes, deixa eu contar uma história bem rapidinho, que é muito interessante, que eu queria partilhar aqui com vocês. Há muito tempo atrás, quando eu estudava gastronomia, eu comecei a me inteirar sobre as flores comestíveis, vi que tinha e queria usar nos meus pratos, né? Queria usar nos meus preparos. E daí eu fui perguntando para algumas pessoas aonde que eu poderia comprar flores para eu comer. Daí me indicaram o Ceasa, aqui de Curitiba, que tem um galpão só de flor. Deu, muito empolgado, eu fui até o Ceasa. Chegando lá eu vi que realmente tinha um galpão enorme, com muitas barracas de flor. E eu fiquei animado, entrei, olhei, né? Chegando perto de uma barraca, eu vi que tinha muitas flores bonitas. Chegou o vendedor animado, assim, posso te ajudar? Daí eu falei, pode. Dessas flores aí que você tem, qual que eu poderia provar? Qual que eu poderia comer? Para eu saber como é que é o gosto. Daí aquele sorriso que ele tava, foi fechando assim. Ele foi meio que me olhando de lado, ele foi se afastando, literalmente meio que se afastando. E parece que ele ficou... Ele deve ter me achado um louco, né? Pela reação dele. Ou ele tava meio mal-humorado, acordou de pé esquerdo. Daí eu falei, beleza, eu vou na outra. Fui na outra barraca, perguntei para uma outra pessoa, dessas flores que você tem aí, eu queria comer a flor, eu queria provar, o que você tem de interessante? Daí a pessoa falou, não, esse aqui não tem flor para comer. Você quer comer flor? Que história é essa? Juro, falou exatamente isso. Um virou as costas para mim, outro perguntou que história é essa de comer flor. Eu comecei a achar estranho aquilo, mas eu, muito insistente, fui na outra barraca, na outra, fazendo a mesma pergunta. Comecei a passar vergonha. Teve uma hora que eu comecei a perceber que eu estava passando vergonha. Até que um momento, uma vendedora falou, não, aqui não tem flor comestível. Aqui é só ornamental. É só flores para decoração. Eu percebi que eu estava pagando muito mico. Então, passando vergonha. Então, se você não quiser passar vergonha, que nem eu, não vai correr na floricultura para comprar flor comestível. Busque fornecedores específicos para isso.
É por isso que a gente paga mico, né? Para poder transmitir essas histórias. Mas falando de fornecedor confiável, que agora, graças a Deus, eu sei, não pago mais mico, eu queria indicar para vocês uma fornecedora fantástica de flores, que é a Laís Rosseto. Ela, além de fornecer flores, ela gentilmente fez uma lista de muitos fornecedores no Brasil. Essa lista tá no canal dela no YouTube. Eu vou deixar, inclusive vou deixar o link aqui para vocês. Ela é formada em engenharia agrônoma, mestranda em fitotecnia, trabalha com essas lindezas, fornecendo elas, como eu falei. E eu super indico que vocês deem uma olhada também no Instagram dela, que é fantástico. E para finalizar, eu quero falar só dos tipos de flor que você pode comprar, do armazenamento e da higienização. Tá? Então assim, começando pela flor fresca, normalmente você compra ela em botões, eles cortam os botões, coloca em bandejinha com água embaixo, uma bandejinha tudo bonitinho. Essa flor, ela vem, você pode utilizar as pétalas, né? Normalmente não é um botão muito grande. E o armazenamento dela é feito em geladeira. Então você deixa com a aguinha embaixo, tudo certinho, armazena na geladeira. Ela dura uns 7 dias, mais ou menos. Tem alguns que duram mais, tem algumas até que duram menos, mas normalmente flor dura bastante tempo na geladeira. E daí na hora de utilizar, você vai fazer a higienização dela. Uma higienização delicada. Você limpa as pétalas e daí você seca com papel toalha, beleza, e utiliza. E lembrando também, só mais uma coisa, que essa higienização deve ser feita antes de utilizar. Você não vai higienizar e guardar na geladeira. Você vai higienizar e utilizar ela. E também que, por ela ser uma flor que ela não contém agrotóxico, não contém inseticida, ela pode conter pequenos insetos entre uma pétala e outra. Então é sempre bom você se atentar a isso. Na hora de higienização, tomar esse cuidado e observar. Agora já a outra maneira de comprar flor é a flor seca. E aqui eu queria dar uma dica para vocês, porque a flor seca, ela tem diversas qualidades. Tem a flor que, às vezes a flor ela é secada demais, e daí ela traz uma tonalidade meio pálida, ela não fica tão bonita, e ela pode até amargar também, porque ela, além das pétalas, ela vem folhas, caule, algumas são meio misturadas, algumas são mais puras, é só a pétala, mas algumas vêm misturadas. Eu já tive essa experiência de comprar as duas, somente a pétala e a pétala com folhas, com caule, com tudo que tem direito, e isso prejudica. Além de trazer uma cor que não fica tão bonita, ela pode amargar. Então, tomar cuidado com isso também. Mas, gente, eu quis trazer bastante informação para vocês hoje sobre flores, tipo de flores, combinações, maneira de comprar, cuidados, dicas. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, coloca aqui que eu respondo. Se tem alguma sugestão, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Grande beijo.